Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para reinarmos em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade do Pai para nossas vidas. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Que nós possamos cada dia mais entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo, querido. Vamos ler aqui. Pecado, errar o alvo ou obras da carne. Nós vamos entender isso ao longo da nossa fala nesse vídeo. Mas eu já gostaria de primeiro agradecer a você que tem se inscrito no canal, tem dado o joinha, né? Que Deus possa continuar te abençoando. E eu quero pedir também a você que ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, deixar ali o seu joinha, o seu comentário, abençoado. Pode fazer o seu comentário, pode falar o que você sentir no seu coração. E nós vamos estar respondendo sim. Assim você vai estar contribuindo para que o evangelho da graça de Deus, que foi revelado a Paulo, seja alcançado por mais e mais milhares de pessoas, né? Porque milhares e milhares de pessoas já foram alcançadas por esse evangelho, mas o projeto de Deus, querido, é infinito, né? Na vida do seu povo aqui na terra, né? A vontade de Deus é que todos chegam ao pleno entendimento, né? E compreensão da sua vontade, dos seus planos e dos seus projetos. Veja, abençoado, para nós meditarmos, né, nesse tema que é complexo, é complicado, mas nós vamos tentar, dentro do nosso limite aqui, dentro das nossas possibilidades, vamos tentar decifrar isso. E eu gostaria, querido, de chamar a tua atenção para uma breve leitura bastante conhecida. Você conhece João capítulo 8, no versículo 1. Para a nossa breve meditação, esse assunto, querido, tem muito a ver com isso. O nosso tema, né? Pecado, errar o alvo ou obras da carne. Olha o que diz aqui. João, capítulo 8, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Nós sabemos, abençoado, deixa eu já fazer aqui uma breve reflexão, que Jesus, ele gostava de orar. Por quê? Porque Jesus, querido, ele estava vivendo um contexto judaico, ou seja, Jesus era legalista, era praticante da lei, aliás, ele foi o único que cumpriu a lei à risca. Então, querido, Jesus orava muito. Precisava não, ele era o Filho de Deus. Mas ele orava para quê? Para dar o exemplo para o povo judeu, o povo daquele contexto, daquela era, daquele aion, daquele pacto que era preciso orar, querido, naquele contexto. Hoje precisa orar? Se você quiser orar, querido, você é livre, você pode orar. Mas não existe base bíblica para oração hoje, querido. Por quê? Você vai entender isso. Quem está em graça hoje, querido, não ora, só agradece. Por quê? Porque, querido, a Bíblia diz que Deus ele já nos cercou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Ora, se Deus já me cercou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que sou eu sou o lugar celestial, você é o lugar celestial. Você entendeu? Então, eu já tenho todas as bênçãos de Deus. Você entendeu? Agora, o que precisa é essa bênção se materializar na minha vida. Isso não depende de mim, de você, querido. Entre aspas, até depende, né? Se você também não fizer a sua parte, né, fica difícil você conseguir algo de Deus. Mas trazendo para um nível espiritual, querido, Deus, na sua soberania, já determinou toda sorte de bênção na minha vida e na tua vida. Nós só precisamos esperar o tempo de Deus, descansar em Deus, porque no tempo de Deus, Ele vai o quê? Ele vai curar, Ele vai abrir porta de emprego, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai abençoar a sua saúde, Ele vai abençoar a sua vida financeira, vai abençoar todas as áreas da sua vida, porque é uma promessa dEle para a nossa vida. Você entendeu? Agora, é claro, você é livre. Se você quiser orar, você pode orar. Tudo bem. Deus não vai te rejeitar porque você está orando. Mas a oração, querido, ela acaba dando uma conotação de que Deus não está te vendo.
Você precisa lembrar de Deus, lembrar a Deus, ó Deus, você não está me vendo aqui? Olha Deus, estou precisando disso, já falei contigo ontem, vou falar de novo. Que Deus é esse que você precisa ficar lembrando ele? Sabe? Oração, querido, ela é gratidão, se você for olhar o verdadeiro significado da palavra, é gratidão. Se você for analisar, querido, as pessoas mais abençoadas dessa vida são pessoas que não oram. Muito pelo contrário, elas são gratas a Deus. E enquanto isso, de outro lado, você vê no sistema religioso milhares e milhões de pessoas que vivem orando e só vivem uma vida complicada, uma vida difícil. Você não vê a bênção de Deus na vida das pessoas. Então tá claro, querido, que o caminho não é orar, o caminho é agradecer, querido. Porque a oração, querido, causa dúvida, sabe? Você está desconfiando de Deus. Imagina, você tem, vamos conjecturar aqui, né? Você tem R$1.000. Aí você chega no seu irmão e diz, ó, meu irmão, tô com R$1.000 aqui, você tem como guardar esse R$1.000 para mim aí? Daqui uns 5, 6 meses eu vou pedir de novo esse R$1.000, beleza? Beleza. Aí você está confiando na pessoa, você entendeu? Você deu R$1.000 na mão dele. Aí passa uma semana, você liga para ele e fala, ô abençoado, como é que aquele R$1.000 lá, tá certinho lá? Você não mexeu não, né? Não, abençoado, tá lá o dinheiro, você acha que o dinheiro não é meu, eu vou mexer? Tá lá o dinheiro, fica tranquilo. Aí passa mais 15 dias, você liga de novo e... Quer dizer, você está desconfiando da pessoa, você tá lembrando a pessoa, você entendeu? De uma coisa que já está determinado que é seu e que no tempo certo você vai pegar de volta. A mesma coisa é Deus, né? Ah, Deus abençoa a minha família. Meu amigo, Deus já determinou que a nossa família é abençoada, já está abençoada, você entendeu? É claro que algumas áreas ainda precisam se materializar, eu concordo com isso, mas existe o tempo, você tem que entender o tempo de Deus, a vontade de Deus, o projeto de Deus para a tua vida. No tempo de Deus, Deus vai se encaixando, vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Então eu não preciso orar, eu preciso agradecer pelas bênçãos que eu já tenho e pelas bênçãos que virão. Pelo menos eu faço assim. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo que Ele já fez na minha vida e pelo que Ele vai fazer. Agora pedir para Deus, não. Como que eu vou pedir algo para Deus que Deus sabe que eu preciso? Não tem sentido isso. Mas vamos continuar lendo aqui. Versículo 2 diz assim, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Outro detalhe aqui, querido. Templo, ainda que Deus fosse de acordo com esses templos que existem hoje, né? Porque nós sabemos que, né, Atos 17, né? Você vai ver que Deus não habita em templos feitos por mão de homens abençoados. Sabe, é templo de Salomão, é templo central da Assembleia de Deus, é templo dos milagres. Meu amigo, Deus não tem nada a ver com isso, querido. O templo é judaísmo, foi abolido na cruz. Quando Jesus morreu, querido, na cruz, João 19:30, ele diz, Pai, a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Ou seja, a lei ficou lá para trás, o judaísmo ficou lá para trás. Hoje nós vivemos no contexto da graça, querido, o ministério do Espírito. Não existe templo, o templo sou eu e você, templos do Espírito Santo. Você entendeu? Então, o que Jesus estava fazendo aqui, versículo 2? E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. O templo era usado para ensinar, querido, a palavra de Deus. O templo não era usado para aprender a falar língua, ensinar a falar língua estranha como a gente vê hoje, querido. Você vai nessas igrejas aí, pentecostal aí, você vê o pastor falando, Jesus me falou que vai batizar 50 aqui com o batismo do Espírito Santo, vamos ficar em pé todo mundo. Começa a dar glória, 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 glória. Está ensinando a pessoa a ser batizada com o Espírito Santo. É lógico que se você começar a falar glória, 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 aleluia, em seguida, já chega uma hora que sua língua vai embolar, querido, e você vai... Você, sem querer, você vai falar uma tal de língua estranha. Você entendeu como que é as coisas? Os templos hoje, queridos, são lugares onde as pessoas expõe, né, o seu ego, expõe a sua sabedoria humana, né? A teologia é a sabedoria humana, pessoal. Você entendeu? O templo hoje, querido, não é lugar de ensino, é lugar de competição, é lugar de tomar lá da cá. É para isso que serve o templo hoje. É por isso que Deus abominou, Deus aboliu, Deus rejeitou isso. No novo pacto, Deus estabeleceu, não há templos. Por quê? Porque o templo, morada de Deus, habitação de Deus, sou eu e você. Versículo 3. E os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Você entendeu? Nós não estamos fugindo do assunto não, querido. Nosso tema aqui é pecado, errar o alvo ou obras da carne. Você vai entender onde nós queremos chegar. Então veja, querido.
Olha como a religião entra em contradição, ou ela se contradiz, né, sozinha. Aqueles escribas fariseus, vamos traduzir, eram os religiosos da época, você sabe muito bem disso. Então, o que eles queriam na verdade? Eles queriam pegar Jesus num fracasso, né? Queriam pegar Jesus numa fraqueza. Aí o que eles fizeram? Né? Eles nem foram tão inteligentes para isso, né? Porque se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, eles deveriam levar a mulher e deveriam levar o homem também, que não tem como a pessoa adulterar sozinho, só adultera com outra. Você vê a fraqueza, o erro deles, aí onde eles já começaram tropeçando, né, diante de Jesus. Aí pegaram aquela mulher em pé no alto adulterando, levaram até Jesus e falaram: ó, Jesus, segundo os ritos judaicos, segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada porque ela foi pega em adultério, ou seja, foi pega em pecado. Vamos analisar isso, querido. Pecado naquele contexto tinha sentido, sim, existia. Era antigo pacto, né? Então existia pecado. O que é pecado? Pecado é transgressão de lei. Você entendeu? É por isso que nós, em graça, querido, não concordamos com esse modelo religioso que está aí, porque esse modelo religioso que está aí diz que nós ainda temos pecado. Olha que loucura. Contradiz o que está escrito na palavra de Deus, querido. Hebreus 9:26 diz que o pecado foi aniquilado na cruz. Ora, foi aniquilado ou não foi aniquilado? Se foi aniquilado, querido, não existe mais. O que existe hoje, querido, é errar o alvo. O que existe hoje é obras da carne, querido. Enquanto eu e você estamos nessa existência, querido, essa carne aqui não se converte nunca. Querendo ou não, querido, você vai errar, eu vou errar. Agora, é claro que no dia a dia, querido, nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos aprendendo com o erro, nós estamos chegando à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Se você ler lá em Efésios 1:4, querido, nós já fomos escolhidos por Deus antes da fundação do século e nós estamos treinando a cada dia, o que está escrito lá, nós estamos tentando a cada dia mudar, melhorar, entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em amor. Por quê? Porque essa carne aqui, querido, não tem jeito. Você entendeu? Então o sistema religioso usa aquele texto de 1 João 1:8, né? Que João diz assim: se vós disseres que não tem pecado, vocês estão sendo mentirosos. Agora, por que João falou aquela palavra? Porque João, querido, era judeu, estava falando para o povo judeu naquela época. O povo estava debaixo da lei, debaixo de pecado, né? E a lei é um ministério de condenação e morte. Então era impossível as pessoas cumprir, era impossível as pessoas cumprir as 613 leis da Torá, era impossível, querido. Então as pessoas viviam em pecado. Então se o sistema religioso pensa que hoje tem pecado, então todo sistema religioso está em pecado, querido. Por quê? Porque é impossível cumprir a lei. Sabe, você acertava um ponto e errava no outro, acertava o outro e errava no primeiro, enfim. O povo vivia nessa contradição, pecando. Foi por isso que Jesus precisou vir uma vez só por todas para aniquilar o pecado de toda aquela humanidade, de todo do homem, de todo aquele daquela humanidade, né? Porque Deus amou o mundo, né? De tal maneira, esse mundo, todos nós sabemos que mundo, a palavra mundo tem três sentidos, né? Existe o mundo aion, existe o mundo cosmo, existe o mundo pessoas. Então, Deus amou o mundo pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito uma vez só para aniquilar o pecado de todos humanos daquela época, não hoje. Eu e você, querido, em graça nesse novo pacto, depois da cruz, querido, não existe mais pecado. Nós já nascemos salvos, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, Hebreus 2:8. Eu não pedi para ser salvo, você não pediu para ser salvo. Deus, na sua infinita soberania, resolveu me salvar e te salvar, querido. Nós estamos aqui nessa existência salvos, por bondade e misericórdia de Deus. Foi um dom que Deus deu para mim e para você. E quem pode questionar isso? Ninguém. Não tem como questionar essa bondade de Deus, esse dom de Deus. Você entendeu? Então, abençoado, olha que situação. Pegaram a mulher em adultério, né? Cometeram um erro grave, né? Pegaram a mulher e não levaram o homem. Não tinha como aquela mulher adulterar sozinha. Aí levaram até Jesus e disseram: ó, Jesus, segundo a lei de Moisés, essa mulher deve ser apedrejada. E realmente era assim que dizia a lei. Agora raciocina comigo, querido. Já que o sistema religioso quer trazer pecado para os dias de hoje, então quem pecar tem que ser apedrejado, querido. Vamos supor que é só os que pecam adultério, né? Tem que ser apedrejado, então. Quem pecar adultério nesse contexto que nós estamos, segundo o sistema religioso, tem que ser apedrejado. Então, já que
já que pecado existe ainda para o sistema religioso. Você vê que lógica errada, querido? Não tem sentido isso. Um dia desse aí eu estava vendo, tava vendo um vídeo do abençoado aí, parece que foi lá no Maranhão, nem sei que lugar que foi, e parece que ele saiu com a secretária da igreja. Foi foi uma bagunça terrível lá. Aí uma missionária se levantou e falou: fulano de tal, você está em pecado, confessa o teu pecado. Olha como o sistema religioso funciona, querido. Vamos supor que aquele homem lá, não, ele pecou mesmo, pecou, né, no sistema religioso. Ele errou o alvo, né, saiu com a secretária lá, beleza. Mas se ele estava em pecado, aquela missionária também estava em pecado, porque estava acusando o camarada. Você entendeu como o sistema religioso falha? Como que eu posso dizer que alguém está em pecado se eu também estou em pecado? Só o fato de eu estar acusando a pessoa, eu já estou pecando. Se a gente fosse trazer pecado para os dias de hoje. Mas é a loucura da religião, querido. Não existe. Isso é o alvo. É por isso que nós temos que andar no temor da palavra de Deus, querido. As pessoas não conseguem entender, querido, essa liberdade que nós temos em graça e confunde com libertinagem. Infelizmente, tem muitos abençoados até em graça, querido, que não entendem isso. A liberdade, querido, ela só é liberdade quando você anda no temor, na obediência da palavra de Deus, querido. Senão não é liberdade. Quando você anda em amor e em temor diante de Deus. É o temor de Deus que nos sustenta, querido. Sabe? Então não é porque eu sou livre do sistema religioso que eu posso hoje beber, fumar, jogar, adulterar, fazer um... Não, muito pelo contrário. Hoje sim, eu tenho muito mais temor de Deus. Hoje sim eu procuro obedecer à risca tudo que manda a palavra de Deus no novo pacto, né? Na nova aliança. É assim que funciona. Então, aquela mulher foi levada até Jesus. E Jesus, querido, na sua infinita sabedoria, o que ele fez? Não falou nada. Simplesmente ele baixou a cabeça e começou a escrever na areia, né? Eu quero aqui conjecturar novamente. Eu imagino que ele começou a escrever na areia ali todos os pecados daquelas pessoas que estavam levando aquela mulher. E eles, um por um, você vai, né, no continuar da leitura aqui, você vai entender isso. Eles começaram a se retirar porque viram que o pecado que eles tinham era tão grave quanto o daquela mulher, ou talvez até maior do que o pecado daquela mulher. Vamos continuar lendo aqui? Versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Querendo pegar Jesus numa fraqueza. Isso diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar, né? É o que... É o versículo 6. É o que mais o sistema religioso faz, querido. O sistema religioso é perito em acusar as pessoas, querido. Isso se for colocar vamos dizer assim, na bacia do pecado, é pecado, abençoado. Sabe? Quando você entra no sistema religioso, querido, é assim. Eles colocam você diante de um monte de regras. Ó, você tem que aceitar Jesus, você tem que batizar, você tem que dizimar, você tem que fazer isso, aquilo, e vem uma lista, né, de judaísmo para você cumprir. Aí, quando você não cumpre aquilo, o que acontece? Eles começam a te acusar. São facas de fariseus, querido, são hipócritas, sabe? São religiosos, querido. É isso que todo religioso faz, querido. Se você não fizer do jeito que eles querem que se faça, eles vão te acusar de alguma forma ou de outra, né? Foi o que aconteceu com esse abençoado aí. Ele caiu num fracasso lá, saiu com a secretária da igreja. Aí todos aqueles que apoiavam ele, aplaudiam ele, né? Batiam palma, davam glória a Deus quando ele pregava, agora estavam atacando pedra nele. O que é isso aí, querido? É judaísmo puro, é religiosidade. Você está entendendo o ponto de vista? Versículo 6, né? Versículo 7, versículo 6. Isso diziam eles tentando para que tivesse de que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ou seja, eu imagino que Jesus estava escrevendo... Perdão. Jesus estava escrevendo todo o pecado deles ali. Versículo 7. E, como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse... Jesus falou... Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aqui Jesus quebrou eles, querido. Jesus quebrou toda a lógica religiosa aqui. Ou seja, o que o sistema religioso faz hoje, querido? Acusa você. Você pecou, você errou, você não dizimou. Infelizmente tem gente... tem pastor, querido, no sistema religioso. Eu já vi isso, eu passei 30 anos no sistema religioso, querido. Se você não tomava Santa Ceia é porque você estava em pecado.
Se você não dizimasse, querido, tinha o tesoureiro da igreja, que todo mês lá ele lia a lista do nome dos dizimistas. Se aquele mês lá você, por um motivo ou por outro, não contribuiu, o pastor tinha conhecimento e o pastor lá do púlpito jogava em direta, falava que você estava em pecado porque você não dizimou. Olha que loucura, querido. Olha de onde, né, eu agradeço todos os dias, né, a Deus, de onde Deus me tirou. Glorifico a Deus todo dia, porque era desse jeito, querido. E é desse jeito o sistema religioso, querido. É claro que o sistema religioso, querido, ele envelopa a coisa de um jeito assim, né? Fantasia de uma forma que as pessoas não conseguem enxergar isso, só conseguem enxergar quando está lá dentro, né? Mas é assim, o sistema religioso vem com uma fantasia, vem com um encantamento, né? Quando você chega lá, não, você está chegando novo, é tapinha nas costas, é irmão para cá, irmão para lá, ó, o irmão está precisando de ajuda, ajuda você, é assim mesmo, né? Isso é um envelopamento, né, que eles usam, né? Por fora, assim, para dar uma impressão boa para a pessoa. Mas quando você cai lá dentro, que você vê como funciona a mecânica do sistema religioso, querido, você vê que não é nada disso. São pessoas acusadoras, são pessoas hipócritas, são pessoas carnais. Você entendeu? Não sou eu que estou dizendo, querido. O próprio Jesus diz, Mateus, melhor, João 8,44, querido. Jesus chegou a dizer para os religiosos daquela época: vocês são filhos do diabo, vocês têm por pai o diabo. Porque o diabo, querido, segundo Hebreus 2,14, era a própria lei. Você entendeu? Era o pecado. Então, Jesus estava falando: vocês têm por pai o diabo, ou seja, vocês são seguidores da lei, vocês são religiosos, vocês são contrários aos meus ensinamentos, vocês são contrários aos planos e projetos de Deus. Você entendeu? Então é assim que funciona, abençoado. Mas vamos continuar lendo aqui. Nós estamos falando, querido, de pecado, né? Que no antigo pacto realmente era pecado. Hoje não é pecado mais, é errar o alvo, é obra da carne. Tudo que você vê hoje, querido, é obra da carne, sabe? Nós somos seres carnais, querido, nós somos espírito revestido de carne. Logo, nós estamos sujeitos a erro, né? Somente quando nós saímos, querido, dessa vida, o nosso espírito sair dessa carne, aí sim, querido, nós vamos viver eternamente com Deus em paz, porque o espírito nunca esteve em estado de condenação e salvação. O espírito é perfeito, né? O nosso espírito é perfeito. Agora, enquanto nós estamos em carne aqui, querido, nós erramos o alvo. Por isso que a nossa luta aqui, querido, é cada dia melhorar, cada dia crescer, cada dia tentar entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque assim nós conseguimos chegar no ponto ou no alvo que Deus ele quer que nós chegamos, querido, que é uma vida que glorifica o nome dele, uma vida perfeita em amor, você entendeu? Uma vida de entendimento, de compreensão, né, do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas vamos ler aqui. Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Então, como o sistema religioso pode acusar alguém, dizer que alguém está em pecado, baseado em 1 João 1,8, se pecado não existe mais? João falou para aquele povo, para os judeus, naquele contexto. Agora, hoje, querido, você não pode trazer uma palavra que foi dita lá no Antigo Pacto para os dias de hoje, para causar medo nas pessoas. Não tem como isso. Não tem sentido isso. Você entendeu? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra, Jesus. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai em paz e não peque mais. Simples assim. Simples desse jeito, querido. Você entendeu? Então, abençoado, resumindo, é isso. O sistema religioso, querido, ele quer trazer, né? Na verdade, querido, em resumo é isso, né? O sistema religioso ele quer causar medo, terror nas pessoas, né? Por quê? Porque essas palavras, querido, que nem eu falei no começo, João Ferreira de Almeida, ele foi um padre religioso, e dentro da sua lógica religiosa,
É claro que ele queria o quê? Fortalecer o sistema religioso daquela época. Então, quando ele traduziu essa Bíblia, ele usou realmente essas expressões para causar medo e terror nas pessoas, para prender as pessoas dentro do sistema religioso, porque prendendo as pessoas dentro do sistema religioso gera mais receita, querido. Você entendeu? As pessoas, querido, nessa existência, tanto no âmbito religioso, como no âmbito político, no âmbito profissional, enfim, todas as áreas da nossa vida, as pessoas que mais sofrem são pessoas sem informação e sem conhecimento. Por isso que nós, em graça, querido, nós incentivamos as pessoas que estão chegando na graça a buscarem informação e conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus e informação humana. Porque isso aí, querido, é a chave que abre os seus olhos para você entender como funcionam as coisas nessa vida, querido. Tudo gira em torno disso. Você pode analisar, querido, as pessoas que mais estão doentes, as pessoas que mais ficam presas ao sistema religioso, as pessoas que se prendem à política, enfim, em todo o segmento dessa vida, as pessoas que mais sofrem são as pessoas que menos têm conhecimento e informação. Os que têm um pouquinho mais de conhecimento e informação, querido, ele consegue se sobressair, consegue se libertar, ele consegue ter uma visão mais ampla. Você entendeu? É como se você tivesse arrodeado de montanhas, só que se você está numa posição mais alta, você consegue visualizar mais longe. Enquanto aqueles que, sem conhecimento e informação, estão numa posição mais inferior, vamos dizer assim, elas não conseguem visualizar, entendeu? Tá tudo, ela só consegue ver aquilo que está em volta dela. Falta de informação e conhecimento, né? Então é por isso que as pessoas sofrem, querido, dentro do sistema religioso. Dentro do sistema religioso, querido, se você for analisar, existe os filhos da livre e os filhos da escrava, né? Isso está escrito em Gálatas 4:31. Resumindo, seria isso, querido. Os filhos da livre são os que têm conhecimento e informação, conseguiram se libertar desse sistema religioso. E os filhos da escrava, infelizmente, né? Talvez ainda não chegou o tempo também de Deus, né? Nós temos que entender esse lado também. Elas continuam ainda presas dentro do sistema religioso, entendeu? Sendo manipulado pelo sistema religioso. Um outro detalhe, querido. O sistema religioso, querido, é regido por pastores, por lideranças, né? É um sistema, né? Agora eu pergunto para você, você acha, querido, que esses pastores aí, eu não estou falando dos pastores aqui pequenos, aqui de periferia, não. Esses aí são vítimas do sistema. Mas os grandes pastores, os que manipulam, os que têm a máquina na sua mão, eles sabem, querido, eles têm certeza que Jesus não vai voltar nunca. Eles têm certeza que diabo não existe, eles têm certeza que inferno não existe. É por isso que eles fazem o que eles fazem, querido, tranquilo, seguro. Porque eles sabem que mal nenhum vai vir sobre eles. Eles sabem que o ministério que nós estamos vivendo hoje, que é o ministério da misericórdia de Deus, da vontade de Deus, não tem mais. Deus não age mais como ele agia lá no antigo pacto, querido. Um dia desse, um abençoado perguntou para mim, então por que Deus não pune esses camaradas? Por que Deus não mata? Não, querido. O contexto hoje, querido, é o contexto da graça. O ministério é do Espírito. O Deus que nós servimos é um Deus, querido, que nesse contexto aqui é o Deus do amor. Ele não é mais o Deus agora dente por olho, olho por olho, dente por dente, lá do antigo pacto. Não, isso ele agia lá no antigo pacto. No novo pacto, ele determinou na sua soberania que ele seria um Deus de amor, de longanimidade, de bondade, de perdão. Você entendeu? Então, Deus não pode se contrapor à sua própria soberania, não tem como. Você entendeu? De vez em quando você escuta os abençoados aí, mas Deus vai pesar a mão, Deus não vai fazer nada disso, querido, porque Deus não pode contradizer a sua própria natureza. Você entendeu? Existe dois deuses? Não, é um Deus só. Só que naquele contexto lá do antigo pacto, ele era um Deus que punia mesmo, matava, cobrava, colocava enfermidade. Agora hoje não, querido, Deus na sua infinita soberania determinou que seria assim, do jeito que está sendo hoje. Então os pastores pintam em borda, querido, por causa disso, porque eles sabem que nesse contexto, querido, não existe diabo, não existe inferno, não existe a volta de Jesus, já aconteceu, e o Deus que nós servimos, querido, é um Deus de longanimidade, de bondade, de mansidão. Agora, pode acontecer de um ou outro ser punido? Pode, porque aquilo que você recebia na carne, você colhe na carne. Mas não que Deus puniu, querido, porque Deus não pode contradizer a sua própria natureza. É assim que funciona. Mas deixa eu ler aqui alguns versículos mais com você, querido, para nós, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E daqui a pouco ele vai me bloquear. Olha aqui que diz, querido. Romanos 10:14. Vamos ver o que está escrito lá.
Romanos 10, 14. Olha aqui que diz. Melhor, Romanos 10, 4. Não é 10, 14 não. Aí perdoando aí, irmão. Depois dos 60. Depois dos 60 acontecem esses deslizes aí. Viu? Romanos 10, 4. Olha o que diz aqui. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, o que é pecado, querido? Pecado é lei. Se eu pratico hoje pecado, querido, eu estou debaixo de lei. Logo eu estou debaixo de maldição. Gálatas 3:10. Logo eu estou negando, querido, o sacrifício de Cristo na cruz, porque o fim da lei é Cristo. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, querido, ficou determinado ali o fim da lei. A era agora é da graça. Está claro isso aqui, querido? Vamos ler outro versículo? 1 João 3, 4. Vamos ver o que está escrito lá. 1 João 3, 4. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, queridos, os crentes estão tudo em iniquidade, estão tudo em pecado. Por quê? Porque eles acreditam no pecado, acreditam que Deus ainda não consumou a sua obra na cruz do Calvário. Hebreus 9, 26 diz que o pecado foi aniquilado na cruz. Se eu, como crente hoje, digo que tem pecado, então eu estou desmerecendo ou desacreditando ou anulando o sacrifício de Cristo na cruz, querido. Não estou nervoso não, querido. É que eu sou assim mesmo, meio estressado. Você entendeu, querido? Tá claro essa palavra aqui, ó. 1 João 3, 4. Qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Você entendeu? Por isso que nós, em graça, querido, não acreditamos que pecado existe hoje. E não existe mesmo. O que existe hoje, querido, são obras da carne e errar o alvo. Você vai entender isso. Mas vamos ler aqui agora Hebreus 9, 26. Nós já lemos, né? O pecado foi aniquilado na cruz. Hebreus 2, 14. Né? Nem vou ler porque nós já conhecemos também, né? Hebreus 2,14 diz que o pecado e o diabo foi aniquilado na cruz também. Então, como que hoje, querido, eu posso dizer que o diabo existe? Aí nós vamos entrar agora na natureza carnal. O diabo, querido, é natureza humana, é carne. São obras da carne, querido. E o diabo, Hebreus 2,14, foi aniquilado na cruz junto com o pecado. Agora, se você falar assim, os crentes hoje vivem na carne, opa, aí tudo bem, concordo. Vivem na carne, né? Estão errando o alvo diariamente, isso aí é fato, todos nós erramos, né? Agora dizer que está em pecado, querido, aí você está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz foi inválido. Vamos ler lá, Gálatas 5,16, né? Para a gente entender essa palavra aqui. Gálatas, tenha paciência aí, abençoado. Eu anotei uns versículos e não anotei os outros. Eu já achei aqui, Gálatas 5,16. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Olha o que diz aqui. As obras da carne e o fruto do Espírito. Paulo falando aos irmãos em Gálatas. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, querido. Para não errar o alvo, querido, você tem que andar em Espírito. Ou seja, você tem que andar no temor e na obediência da palavra de Deus. Você entendeu? Então, não existe libertinagem em graça. Agora eu estou em graça, eu posso beber, posso fumar, posso jogar. Não, negativo, querido. Muito pelo contrário, o seu temor aumenta. Entendeu? Agora que nós temos o temor de Deus, sim, no coração. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Foi o que Paulo diz lá em Romanos 7, 24, né? Aquilo que eu quero fazer, eu acabo não fazendo, e aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Paulo estava falando o quê? Da sua natureza humana, das obras da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, ou seja, se andais no temor e na obediência da palavra de Deus, não estáis debaixo da lei. Ou seja, aí, querido, está claro isso, né? Então, a igreja hoje, querido, o sistema religioso que está aí, está debaixo de lei, querido, está debaixo de pecado. Por quê? Porque, primeiro, acredita em pecado. E segundo, porque pratica uma lista infinita de judaísmo, querido. E judaísmo é lei, querido. É pecado, não é errar o alvo, é pecado mesmo. Entendeu?
Então, estão anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aí vem uma lista, querido, de obras da carne, de errar o alvo, que são prostituição, né? Foi o que aconteceu com aquele pastor lá da igreja, se eu não me engano, no Maranhão, né? Não lembro bem o lugar. O que aconteceu ali? Ele cometeu um pecado de errar o alvo, saiu com a irmãzinha lá da igreja. Você entendeu? Obra da carne, querido. Errou o alvo. Entendeu? Não foi pecado, literalmente, né? Porque pecado não existe mais. Foi errou o alvo. Agora, a missionária que estava acusando ele também estava em pecado porque estava acusando ele. Então os dois são farinha no mesmo saco. Né? Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Amigo, tudo isso, querido, você vê no sistema religioso. Idolatria, o que você mais vê no sistema religioso é idolatria, abençoado. As pessoas idolatram cantor, idolatram profeta, idolatram pastor, presidente, idolatram a igreja, sabe? Isso é idolatria, querido, abominação diante de Deus, obras da carne. Olha aqui, ó. Feitiçaria também acontece muito dentro da igreja, querido. Feitiçaria, nós não vamos entrar em detalhe aqui não. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia. É o que... Então, resumindo, querido, o sistema religioso tem pecado mesmo. Sabe, não entendeu nada do evangelho genuíno de Jesus Cristo, querido. O povo está tudo em pecado. Está debaixo de maldição, Gálatas 3:10. Não entende nada, querido, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê como a religião, querido, é um encantamento. Ela consegue torcer as coisas de uma certa forma que faz com que mentiras se tornem verdade na mente das pessoas. A verdade é essa. Pessoas, lógico, sem entendimento e sem revelação de Deus. Você entendeu? Por isso que a gente bate nessa tecla, nós que estamos em graça, nós temos que estar sempre buscando revelação de Deus, buscando conhecimento e informação para a gente não cair, querido, desse balaio de gato que está aí. Versículo 20. Já li, né? Versículo 21. Invejas, homicídios, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Somente até aqui. Agora eu te pergunto, querido, que reino de Deus é esse aqui, querido? Será que é um reino de Deus físico? Quando eu morrer eu vou para o céu, quando Jesus vier buscar, não é nada disso, querido. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, se eu fizer direitinho, eu vou subir. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, querido. Esse reino de Deus, querido, já está dentro de nós. A Bíblia diz que o reino de Deus, querido, ele habita entre nós, está dentro de nós o reino de Deus. Você entendeu? O que é o reino de Deus? É um reino de gozo, paz e alegria no Espírito. Agora eu pergunto para você, umas pessoas que vivem aqui debaixo de maldição, como que elas podem ver o reino de Deus? Não tem como, querido. Você pode ver quem está dentro, querido, quem está preso do sistema religioso são pessoas perturbadas, são pessoas ansiosas, são pessoas desequilibradas emocionalmente. De vez em quando eu baixo uns vídeos aí, eu coloco aí no Face aí, as pessoas, sabe, pulando, saltando, se jogando no chão, fazendo careta, arrancando os cabelos. Como que você pode dizer que uma pessoa dessa está vivendo o reino de Deus, querido? O reino de Deus é o reino de paz, de alegria, de paz de espírito, de felicidade. Isso é o reino de Deus, querido. Como que a pessoa dessa aí, gritando, acusando o outro, ofendendo o outro, sabe? Cheio de ganância no coração, cheio de ambição, cheio de inveja. O que você mais vê, querido, no sistema religioso são pessoas invejosas. Você vai numa igreja domingo à noite, aí você vê as pessoas, né, sem querer aqui forçar a situação, né? As irmãs, as jovens, né, quer mostrar a aparência que tem, o cabelo bonito que tem, a roupa que tem, o sapato que tem. Os irmãos chegam na igreja querendo mostrar o carrão que tem, né? O que prega quer mostrar a boa homilia dele, né? Os cursos teológicos que tem. É isso que acontece nas igrejas hoje, querido. Obras da carne, são pessoas carnais, querido, não entenderam nada da vontade de Deus na vida deles, querido. Elas não vivem no reino de Deus, literalmente, querido, porque o reino de Deus, querido, está longe dessas obras da carne. Só quem está no reino de Deus, querido, é quem não vive nas práticas dessas obras. Não estou falando que somos perfeitos. Quem está em graça, querido, é um carnal como qualquer um. Nós erramos o alvo, sim. Mas a cada dia nós estamos querendo melhorar, a cada dia nós estamos querendo aperfeiçoar, a cada dia nós estamos buscando entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Vamos ver se tem mais versículo aqui para nós terminarmos. Marcos 7, 21.
pra gente terminar, senão esse vídeo aí, meu Deus do céu, já tá quase 40 minutos. Mas vamos ler só aqui Marcos, querido, para nós fecharmos aqui esse vídeo. Olha o que diz aqui Marcos 7, a partir do versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a prostituição, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Tá aqui, querido. Tudo obra da carne, tudo errar o alvo, querido. Não tem pecado nenhum. Não tem diabo nenhum, querido. Tá tudo dentro do nosso coração, tá tudo dentro do coração dos crentes e dos não crentes, querido. Tudo que você vê acontecendo aí não tem nada de diabo, não tem nada de pecado, querido. É tudo obra da carne, são pessoas carnais. São pessoas, querido, que erram o alvo e continuam errando. Tem prazer, muitas das vezes, em errar o alvo. Né? Porque aquele que conhece o verdadeiro evangelho de Cristo, querido, ele não vive na prática, né, das obras da carne. Muito pelo contrário, ele luta, né, para entender a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida dele. Ou seja, ele se afasta a cada dia dessas obras da carne aí. Você entendeu? Mas infelizmente, querido, o sistema religioso ele consegue torcer isso, e é o que você vê mais dentro do sistema religioso. É inveja, é ambição, é calúnia, é um acusando o outro porque o outro pecou, sendo que ele está em pecado também, né? Pecado, né? Pecado entre aspas, né? Então é isso que acontece, querido. Resumindo, querido, esse vídeo é isso aí. Eu creio, querido, que você está entendendo, né, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu queria pedir para que você nos ajudasse a divulgar esse canal, para que mais pessoas pudessem entender o evangelho da graça de Deus, querido. Porque o povo erra por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de informação. E quando você se inscreve no canal, quando você deixa aí o seu joinha, quando você faz o seu comentário, isso não custa nada, simplesmente você está ajudando mais pessoas a entender, né, qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Que Deus ele possa te abençoar nesse dia. Fica na paz.